Do maior PIB per capita do mundo ao socialismo expropriador e impressor de moeda. Como isso aconteceu? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Hoje vemos as notícias sobre o que acontece na Argentina e percebemos uma economia cada dia mais destruída pelo socialismo. Aquela história que já vimos antes. Políticos de extrema esquerda fazem promessas de que vão proteger seu povo, mas que na verdade vêm e tratam os argentinos como gado. Com os impostos elevados e impressão de dinheiro sem dó, o país lembra tanto a Venezuela que merece ser chamado de Venezuela do Sul. Quando vemos essa situação deplorável atual, mal conseguimos imaginar que isso já foi muito diferente no passado. Em 1853, foi promulgada uma Constituição liberal e federal na Argentina, e após suprimir movimentos separatistas, a máfia estatal da época consolidou seu território, começando com Julio Argentino Roca, em 1880. 10 governos consecutivos aplicaram políticas liberais, formando uma rica nação que atraía imigrantes europeus buscando uma vida melhor. A Argentina se tornou a 6ª maior economia do mundo em 1896 e teve o maior PIB per capita do mundo. Na época, um argentino ganhava em média 29% a mais que um francês, 14% a mais que um alemão, 70% a mais que um italiano e 90% a mais que um espanhol. Nessa época, um ditado popular era muito usado na Europa, "Es riche comme un argentin", que em francês significa "é rico como um argentino". Esse era o termo usado para se referir a alguém muito rico. Em 1912, foram promulgadas reformas sociais e econômicas, criando um Estado assistencialista que, consequentemente, criou uma crise econômica que se agravou com a Primeira Guerra Mundial. Em 1930, militares tomam o poder e iniciam um declínio econômico e social que colocou o país de volta ao subdesenvolvimento. O início do fim desse país próspero e promissor começou em 21 de março de 1935, com a criação do Banco Central de la República de Argentina. A população, ou, na visão dos governantes, o rebanho local, já contaminada com ideias socialistas implantadas pelo ensino estatal, defende um Estado grande e interventor. Perón veio um pouco depois prometendo para a população o usual socialista, coisas grátis e proteção ao trabalhador. Após ser escolhido pelo gado, nacionalizou empresas e indústrias, imprimiu uma montanha de dinheiro e aumentou o gasto público. E assim, como várias outras máfias, criou um crescimento falso e insustentável, gerando um espiral inflacionário e crises econômicas que refletem até hoje. Inclusive, um crescimento econômico falso é uma coisa que pode enganar os desavisados facilmente. Funciona assim: o governo imprime um monte de dinheiro e investe em empresas de amigos dos políticos. Com esse estímulo econômico e também com os gastos públicos elevados, nos primeiros anos o PIB pode crescer, fortalecendo a tese de que o governo está no caminho certo. No entanto, se esse crescimento é feito de forma artificial, através do Banco Central, uma hora a crise chega. Mas nessa hora, boa parte da população já esqueceu as medidas intervencionistas tomadas por políticos décadas atrás. Após Perón e seu milagre econômico, o golpe militar ocorreu, aprofundando ainda mais o controle estatal da economia, educação ideologizada e populismo. Um dos populismos foi a Guerra das Malvinas, um espetáculo para tentar unir o gado sob o pretexto patriótico. Esse espetáculo resultou num completo desastre e no assassinato de cerca de 600 jovens enviados pelo Estado. Infelizmente, a maioria das pessoas não analisam a economia a partir das consequências, mas sim de um ponto de vista imediatista. Por isso, o gado argentino ainda crê em Perón e no seu milagre econômico, bem como em Kirchner, que prometem o mesmo que Perón. Por conta de toda a instabilidade na terra de Kirchner, nuestros hermanos já são conhecidos há muito tempo por comprar em dólares. A cotação do dólar é sempre exibida nas TVs e a maioria da população acompanha a variação de câmbio comentando, comemorando ou esbravejando com as mudanças de preço dessa moeda. O boicote à moeda local nunca é bem visto por uma gangue estatal. E assim, a compra de moedas estrangeiras é alvo de burocracias e taxas. Os argentinos, antes considerados os mais ricos do planeta,
agora compram Bitcoin na tentativa de proteger seu dinheiro da ânsia inflacionária de seus políticos. Afinal, a máfia estatal local até consegue impedir as pessoas de comprar moedas estatais estrangeiras, mas é bem mais difícil proibir que pessoas negociem ou tenham criptomoedas. A substituição da moeda local por dólar ou criptomoedas é um fenômeno que também aconteceu na Venezuela, em que pessoas rejeitam de qualquer maneira a moeda estatal que não vale praticamente nada. O movimento libertário argentino ganha força a cada ano, tem certo espaço na mídia não esquerdista nacional e é representado por Javier Milei, um homem que não tem medo de falar contra a máfia estatal e o socialismo assassino. Milei já prevê que por causa da quarentena criminosa, a Venezuela do Sul passará por sua pior crise da história. Ele acredita que depois da quarentena, o país terá 75% de sua população na pobreza. Antes do vírus do PCC aparecer, esse percentual é de 40%. Mises, economista austríaco do século XX, visitou a Argentina e deu uma série de palestras que posteriormente foi transformadas no livro As 6 Lições. Essas lições não adiantam em nada para políticos, que, afinal, escondem seus desejos parasitários em promessas de coisas grátis. No entanto, essas lições fariam uma diferença enorme caso fossem entendidas pela população argentina, porque um Estado não consegue governar sem o medo e um certo apoio popular. Mas e agora? Qual é a forma mais fácil para os argentinos se libertarem da opressão estatal? Trocar o que ainda resta de suas riquezas para Bitcoin e estabelecer a vida em algum local mais livre. Com o tempo, pode ser que eles entendam que a chave para a verdadeira geração de riquezas está nas trocas voluntárias sem intervencionismo estatal. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Gabriel F., revisado por 2 e narrado por mim, Leafar. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima!